Angola enfrenta uma realidade alarmante. Mulheres angolanas, empurradas pela fome e pela necessidade de sobrevivência, estão a ser maltratadas e exploradas por estrangeiros. O que deveria ser um direito básico à dignidade humana tem sido negado a muitas delas, que acabam submetidas a condições degradantes. Condições, aliás, muito próximas da escravidão moderna. Malianos, libaneses, senegaleses, entre outros, têm sido apontados como protagonistas de um sistema de abuso, onde a vulnerabilidade se transforma em mercadoria. Mulheres são exploradas em troca de migalhas, forçadas a aceitar humilhações para garantirem o sustento das suas famílias. Mas como chegamos a esse ponto? O que permite que essas práticas se perpetuem? E mais importante, o que pode ser feito para combater essa realidade? Hoje, o Zoela traz um relato sofrido de grande impacto e gostávamos de receber denúncias sobre o assunto. E nos próximos dias vamos mostrar as consequências desse fenómeno. Vamos fazer análises profundas sobre a exploração silenciosa que destrói vidas. Como é possível que sejam penalizados apenas os patrões angolanos e os patrões estrangeiros sejam poupados? Muitas vezes é verdade que os patrões angolanos, alguns, também passam incólumes, sem que lhes seja atribuída alguma penalização por falta à lei. Há casos de micha nesse cenário? Será que as nossas mulheres não necessitam da proteção do Estado? É preciso que tenhamos de ver essa luta e essa proteção contra essa escravatura em pátria livre e soberana há quase 50 anos. A verdade precisa de ser dita. Boa noite, bom povo angolano. Espero que estejam bem. Hoje é quinta-feira da semana do Carnaval. Há muito provavelmente quem não esteja bem. Por exemplo, a família da Sónia, que teve de enterrar hoje a moça que foi morta no Ambo, que nasceu em Benguela, mas enterrada em Luanda, porque a maior parte dos parentes, dos familiares, vivem aqui em Luanda. Mas hoje vamos contar a história da senhora Nsimba relativamente ao que acabamos de falar ao iniciar o nosso programa. É uma empregada doméstica, Nsimba, que nos procurou para denunciar o seu patrão de nacionalidade libanesa. A Liliana Vitor vai contar-nos essa história tintim por tintim. Eu largar 0h30 nesse dia, fui violada. Empregadas domésticas. Mesmo sendo maltratadas, muitas delas andam com um sorriso nos lábios, como se nada fosse, com o único objetivo de agradar aos patrões e assim garantir sustento para as suas famílias. A história é da senhora Nsimba, doméstica há 14 anos, que foi violentada sexualmente por miliantes por sair meia-noite do trabalho. Eu trabalho no Index há 14 anos, como vejam, contrato de trabalho, e já estou nessa empresa há 14 anos. Vim fazer uma denúncia sobre o horário de saída. Eu entrei nessa empresa como trabalhadora da limpeza. E 7 anos depois, a minha empresa me tirou-me da loja, levou-me até a casa do chefe, do diretor adjunto. Posto lá, ele era solteiro. Fui trabalhando logo o tempo. E há 2 anos para cá, ele casa.
E quando ele casou, as coisas mudaram para a casa dele. E os horários foram mudando, já não saía horário que estava no contrato de trabalho. Comecei a largar muito tarde. Anteriormente, a minha entrada era das 8 às 17. Depois comecei a ter horário avariado. Largava entre as 7h30, 8 horas. Não tinha horário de saída. Para chegar ao ponto de denunciar o seu patrão, Dona Ntsimba relatou o episódio em que foi abusada sexualmente por conta do horário. Cheguei no ponto de largar 0h30. Isso é que me faz vir aqui no Vela Meu Povo pedir socorro, porque a empresa, por eu largar 0h30 nesse dia, fui violada e no dia seguinte eu não voltei à empresa. Aliás, até não voltei no apartamento do nosso chefe. Fui à direção explicar isso que estava a se passar comigo. Posto lá, o chefe, diretor-geral, me pediu que eu tinha que ficar na loja. E o chefe, quando liga para mim às 9h30, porque eu cheguei lá às 8 horas, quando eu chego lá, quando era 9h30, ele liga para mim. Eu disse, chefe, convém permitir que eu ficasse na loja, porque os horários que eu estou a sair para a tua casa está a me danificar. Ele não me permitiu terminar de falar, começou a me ofender. Vá para nem loja, nem minha casa não vai ficar, mas vá para da tua vida. Depois disso, Ntsimba não queria perder o emprego. Ela ainda insistiu em trabalhar, mas a condição era continuar na loja e não mais na residência do diretor adjunto. Fiquei lá durante 2 semanas, a 3ª semana ele liga de novo a me ofender. Os maus tratos ainda pairam na mente desta mulher. Eles geralmente, quando se alimentavam, ele e a esposa, não me davam o que sobrava na panela, não. Me davam o que sobrava nos pratos deles. É que me davam para mim se alimentar. O meu segundo filho ficou bandido. Agora rouba-me em casa. Tirou meus anéis, foi vender. Filho ficou marginal, fala com ele, miúdo está agressivo. Por causa dos horários que eu saía, ou não tenho horário adequado para mim controlar a educação dos filhos em casa. Nós vamos mostrar uma outra parte dessa reportagem em que a nossa equipa foi ter a casa, a empresa, a Index. Atenção, autoridades. Index é o nome da empresa. Para que nós pudéssemos mostrar, e vamos mostrar isso amanhã, para que essa empresa tivesse o direito de se defender e por isso não passamos essa matéria há mais tempo. O que é estranho é que o senhor, o tal libanês, disse que não era ele. Primeiro, ao telefone com a nossa produção, disse que não era ele. Depois, mais tarde, acabou por aceitar e dizer que sim, nós fomos lá ao encontro. Ele disse que não se pronunciava, que deixava isso para o seu advogado. Entretanto, como nós temos essa matéria há mais de uma semana feita, nós pedimos que nos ouvissem. Ouviram-nos e disse que o seu advogado ligaria. O problema é que o advogado, que tinha 2 horas para nos ligar, segundo a nossa combina, não o fez. Até esta altura, não disse absolutamente nada. Agora, amanhã, vamos mostrar essa parte, esse outro lado da moeda. E voltamos à mesma para falar da mulher angolana. Ao longo da próxima semana, nós vamos colocar depoimentos e denúncias de mulheres angolanas que têm sido vilipendiadas na sua forma de ser, têm sido abusadas. E o abuso vem normalmente e principalmente por conta de alguma micha, será, de cidadãos que, não sendo angolanos, sendo estrangeiros, abusam das nossas mulheres. Abusam das nossas mulheres faz tempo. Muitos desses levam os filhos que fazem com as angolanas e casam-se com essas angolanas apenas no intuito de poderem obter nacionalidade. Depois começa a escravidão. Uma vida que começou de forma alegre termina de forma abusiva, quando os filhos já não se encontram em solo pátrio angolano. Essas crianças, porém,
dizem outras histórias e outras experiências, voltarão um dia. Mas como é que voltarão? Com que pensamento voltarão à pátria que os viu nascer, fruto de uma relação da sua mãe, que nessa altura poderá nem mais saber do filho, porque aquelas que se atrevem a acompanhar esses cidadãos não angolanos, uma parte dessas pessoas acabam, na verdade, por não conseguir voltar a ter uma vida normal, sobretudo quando estão no estrangeiro. Faço apelo a 2, 3, 4, 5 cidadãs que nas redes sociais pediram ajuda ao governo angolano para regressarem ao país, para que o Estado as ajudasse melhor a regressarem a Angola, desesperadas como estavam. Na verdade, nessa má comunicação, não conseguiu-se saber se essas angolanas foram sim resgatadas pelo Estado angolano ou não. Talvez eu não tenha conhecimento. O que nós vamos querer mostrar é a sua, minha cidadã, falar olhando para si. Nós queremos mostrar as vossas denúncias. Se vocês estão a ser maltratadas no trabalho, empregadas domésticas sobretudo, não importa que seja estrangeiro, que seja um de nós angolanos, denunciem. É que hoje já há regras do Ministério do Trabalho e Segurança Social em como as pessoas que trabalham como domésticas tenham de ter um contrato de trabalho para evitar os abusos. Assim, assinando um contrato, vocês têm o direito de reclamar junto ao Estado angolano, ao governo de Angola, para que o Estado possa observar, investigar e apurar se essas denúncias têm cabeça, tronco e membros. Não façam só por vingança ou por outra coisa qualquer. Façam-no, mas tenham cuidado. Vão guardando provas dos maus tratos. Vão registando coisas ao longo desses dias. É claro que muitas vezes nós temos também que ter em conta o facto de os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas, muitas delas roubarem, muitas delas não fazerem o trabalho como deve ser. E isso deve merecer penalização, que seja no salário, que seja com regras urbanas e civilizadas. Portanto, mais uma vez, volto a pedir angolanas que trabalham, que estão no trabalho doméstico, seja com estrangeiros, seja com angolanos, denunciem, falem prosuela, mandem vídeos, mandem mensagens, nós vamos atrás de vocês. Mandem vídeos, digam onde estão, como estão a ser maltratadas, tal como nos disse a Ntimba. É importante. O nosso número do WhatsApp é o 924 36 36 86. Repito, 924 36 36 86. Enviem. Nós, a próxima semana, queremos dedicar parte dos nossos programas a esse assunto. Ok? Agora vamos para o direto com a Alexandre Garrido e a Ailton Fernandes. Hoje houve mais uma tentativa dos vendedores do mercado da estalagem e conseguiram, de alguma forma, na Samba, que teve um engarrafamento muito grande, do mercado da Mabunda, onde hoje a administração do município foi quase tomada e a polícia teve que entrar e, inclusive, há a possibilidade de haver problemas na distribuição de peixe. Ailton Fernandes, boa noite. Zuela. Boa noite, Salu. Zuela, nós estamos neste exato momento no mercado da Avó Mabunda, o mercado que foi encerrado temporariamente pela administração provincial de Luanda na passada quinta-feira. Nós estamos aqui a acompanhar
o que de facto está a acontecer a esta altura na Mabunda. O cenário é de muita agitação, porque as pessoas ainda estão inconformadas com a tomada de decisão da administração de Luanda. A verdade é que as senhoras estão nesse preciso momento a fazer a comercialização normal aqui no mercado da Mabunda. Esta é uma praça improvisada pelos moradores, pelas vendedoras, e é aqui onde elas têm estado a fazer a comercialização de tudo que se precisa então para termos o jantar, para termos uma alimentação em casa. Mas para mais informações eu vou falar agora com a dona Manuela Pereira, ela que é vendedora deste mercado. Manuela, diz-me uma coisa, desde a altura em que se fechou o mercado e até o período em que vocês estão, como é que está a situação em termos da delinquência? Como é que está o vosso bairro? Está mesmo mal, tipo, eu vivo aqui próximo ao mercado. Ontem o meu cunhado foi assaltado na porta, lá para as 5 horas ele estava a ir trabalhar e foi assaltado. Tipo, foi feita uma manifestação hoje, que tinha que reabrir o mercado. Disseram que poderiam nos dar o espaço lá, de frente ao mercado, que é o espaço do Socoto, mas aquele espaço é muito pequeno para todos nós comerciantes, vai peixe, as senhoras da cozinha, as senhoras do comércio interno, então não tem como mesmo. Não tem como, tem que abrir mesmo o mercado e a delinquência está mesmo muito, aumentou mesmo bastante. Aqui aumentou bastante, eu vivo próximo e aumentou bastante. Já não dá para andar mais nem 22 horas, no máximo 21 horas você tem que estar na rua. Tá bem, vou falar também com um jovem. Boa noite. Pode-me dizer quais são as vossas dificuldades neste exato momento em que o mercado está fechado? Normalmente, nós somos trabalhadores, então sobrevivemos do mercado. Então, com a fecha do mercado, estamos mesmo a morrer. Até os jovens estão a criar a ideia de roubar. Isso fica feio. Vê se o governo nos possibilita, nos ajuda nessa situação. Não pode. Não pode. Nós estamos filhos, estamos mulheres. Como é que vão comer nossos filhos e nossas mulheres? Não tem como. Muito obrigado. Salu, o cenário aqui é de bastante agitação, mas importa dizer que nós recebemos informações muito seguras de que provavelmente o mercado vai abrir amanhã. Ou seja, uma parte do mercado, que é como disse a senhora Manuela Pereira, aí a zona do Socoto, provavelmente poderá abrir em um cenário que está a ser preparado para as senhoras poderem então vender o seu peixe. A outra informação que conseguimos colher é que provavelmente os armadores vão pegar ou vão tomar greve, vão fazer greve nos próximos dias, no sentido de pressionar, no sentido de chamar a atenção face a esta situação que está a acontecer aqui no mercado da Mabunda. O outro dado extremamente importante é que até hoje a população não sabe o que vai acontecer ao mercado da Vô Mabunda, ou seja, quando é que o mercado vai ser reaberto. As pessoas estão aqui à espera, a reclamar, porque não se sabe quando é que esta situação do mercado vai reabrir. Tem uma senhora aqui que está a pedir-me para falar, porque está preocupada com os assaltos nesta zona que têm estado a afetar os estudantes. Boa noite. Disse-me que os estudantes estão a sofrer agora. Por quê? Os nossos filhos estão a ser assaltados porque os moços que trabalham na praia não estão a conseguir trabalho na praia. Tem que esperar os alunos, as crianças virem da escola para serem assaltados. As nossas casas estamos a passar mal. As águas todas das senhoras que vêm na praia estão a invadir os nossos quintais. Nós não temos a entrada nem para as crianças que vêm para a escola, porque as senhoras deixaram de vender no mercado, estão a usar o nosso bairro completo, a rua principal da Mabunda. Nós não estamos a conseguir nem entrar para casa. Fecham o portão, estamos mal. Estamos sem direção para entrar para casa. Pessoas incomodadas em casa, disseram que as senhoras tiraram da Mabunda por causa da cólera, então a cólera estamos a viver com ela em casa. Estamos com ela em casa porque a entrada principal da casa está fechada, vê como os senhores viram. Toda a rua está fechada. A gente está sem entrada, sem nada. Os moços têm emprego na praia, o governo tirou tudo bem, mas procuram uma localização para meter as senhoras a venderem. Não é na porta dos habitantes. Nós estamos a passar mal, moscas, águas paradas, tudo isso.
está a ser muito complicado a vivência aqui na Samba. Não é o facto do governo tirar uma bunda, que a gente está chateado, tudo bem, o governo disse que estão a organizar a praia, é um bom trabalho. Mas quando é para as senhoras não terem lugar para vender e nos fecharem o portão, a gente está a passar mal. Os moços, quando a pessoa reclama, tiram faca para espetar nos moradores. Os moços, quando a pessoa reclamam, pegam pedra, até polícias eles atiram pedra. Está a ser muito complicada a nossa vivência. Nós estamos a passar muito perigo aqui, é verdade. Obrigado. Salu, essa então a reclamação de uma moradora desta zona da Mabunda. Aqui o cenário é de bastante agitação, as pessoas querem falar, estão revoltadas com tudo o que está a acontecer aqui nesta zona da Mabunda. Nós vamos procurar voltar em próximas oportunidades com imagens de Alexandre Garrido, Ailton Fernandes, aqui na Mabunda. Boa! Estão a sentir, parece que houve alguma precipitação do governo da província de Luanda em ter mandado fechar o mercado da Mabunda sem ter encontrado uma solução antes. Muito provavelmente o governo da província não previu que isso fosse acontecer. O caso é grave. Moradores estão a reclamar de assaltos porque aquela malta que ficava contida no mercado da Mabunda hoje se espalhou por toda aquela zona, pessoas estão a perder telemóveis, gente está a ser assaltada de forma exponencial. Aquilo cresceu imenso, como as pessoas acabaram de dizer, de sua própria voz. Aliás, nós gostávamos também de dizer, e passamos ontem, meio no gozo, meio tal, por causa do jovem que falou, mas afinal, era verdade. Eles estão a entrar em casa das pessoas, estão a assaltá-las. Os delinquentes na Samba estão a aproveitar-se da situação e quase que já não têm vergonha. Ontem mostramos aqui e voltamos a mostrar, e prestem bem atenção, a senhora ao lado do jovem que fala, a forma como ela apoia. Yaya. Nosso bairro vai passar mal. É mesmo, as botelhas, as plasmas, tudo vai mover. Tirando a nossa Mabunda. Nosso bairro vai passar mal. É mesmo, as botelhas, as plasmas, tudo vai mover. Tirando a nossa Mabunda. Nosso bairro vai passar mal. É mesmo, as botelhas, as plasmas. Ali ao lado. Ela apoia, diz, é verdade, é verdade. Oh, que coisa. Nós estamos numa situação, de meter medo. O engarrafamento que ficou marcado no dia de hoje, ali naquele perímetro da entrada da Mabunda, foi horrível. Foi um cenário horrível. De pessoas deitadas na estrada e depois cria um efeito de estufa e depois prolongou-se até toda a estrada direita da Samba. É horrível o que aconteceu hoje. Nós vamos mostrar alguma coisa mais no jornal, no Girassol Jornal, às 19h45. Já sabe, nós somos o programa Zuela e a Rede Girassol está nas plataformas Zap, na posição número 20, na DSTV na posição número 508 e na televisão a cabo, na TV Cabo, nós estamos na posição 54. Somos Zuela, o seu programa. Esta semana mostramos um vídeo de denúncia que relatava o descontentamento de populares clientes da Angosad, residente no Zango 1, província do Icolibengo, aludindo ao facto de terem comprado frescos em mau estado e impróprios para consumo humano. Amanhã vamos trazer uma reportagem com as denúncias e o contraponto da referida empresa. Vamos voltar a ver a denúncia em causa. Mostra aí. Zango 1, frente à Fresmat. A Fresmat está aqui. O armazém está no outro da estrada. Está aqui frente à igreja. O armazém é esse que está aqui. É este que está aqui. O armazém é este.
Ok. Como podem ver, nós hoje, inclusive, tomamos a palavra com o proprietário e amanhã vão, sim, responder às nossas questões e antes só vamos ouvir essas pessoas também que reclamam. Portanto, já sabe, 924 36 36 86 é o nosso número, podem denunciar, seja o que for, porque nós tivemos conhecimento que a ANIESA, prontamente, ao ver a denúncia dos populares, que são consumidores e compradores de produtos naquela empresa, ANGO-SAD, terão feito intervenção para saber em que condições é que esses produtos são alocados e de que forma é que as pessoas foram prejudicadas e como é que podem sair desse prejuízo. Amanhã não perca essa reportagem. Saio para um breve intervalo. Olá, outra vez boa noite. Somos Josuela na Rede Girassol. Pode ver-nos às 18 horas e 30 minutos de todos os dias úteis, segunda a sexta-feira, portanto. Permanecem as incertezas sobre as causas da morte de Sónia, vítima de um suposto atropelamento efetuado pelo próprio marido no dia 1 do corrente mês. Há familiares e amigos da malograda, cujos restos mortais foram hoje a sepultar no cemitério do Benfica, clamaram por justiça. A reportagem é do Simão João. Vamos lá ver o Simão, Joela. Nós queremos justiça! Nós queremos justiça! Nós queremos justiça! Queremos justiça, clamavam os familiares e amigos de Sónia à entrada do cemitério do Benfica, onde nesta quinta-feira disseram o último adeus à sua ente querida. Não está a ser fácil, não vai ser fácil, porque sabemos que uma mãe quando parte, nós somos as tias, por mais que a gente dê o nosso melhor, mas nunca é mesmo aquilo que uma mãe possa dar à sua filha. Tanto estão aí os filhos, nós temos outras responsabilidades, os miúdos têm que voltar para o campo, e tudo aquilo é um vazio total e é um estrago irreparável. Leva o tempo que levar, mas a justiça tem que ser feita. Isso vai nos fazer muito bem. A transparência da causa de como a minha filha, a nossa filha, partiu deste mundo para outra eternidade. Não é concebível uma mãe, filha, amiga, irmã ser morta conforme a Sónia foi morta. Não sou a pessoa ideal, não estou em condições para dizer se foi realmente um atropelamento, porque do jeito que a nossa irmã, mana, amiga, companheira encontra-se, conforme está a ser enterrada, dá-nos muitas dúvidas, incertezas. E nós buscamos a certeza das autoridades, simplesmente. A família espera que o processo investigativo para apurar as verdadeiras causas da morte de Sónia seja conduzido com transparência e lisura. O momento de consternação ficou marcado com a leitura dos elogios fúnebres por parte dos familiares, amigos e colegas de serviço que, entre choros e lamentações, observavam a descida da urna ao túmulo com os restos mortais de Sónia Martins Eduardo, supostamente atropelada mortalmente pelo marido João Talaia, que se encontra detido. A polícia está a fazer trabalho e sabemos também de fontes que não podemos revelar no momento que já há pessoas presas e que se pode tratar de um caso que não é bem aquilo que se contou no início de um atropelamento, porque
o João foi encontrado num local com uma moça e aquilo despertou a ira da Sônia, que ciumenta partiu ao encontro. Parece que essa história já não faz mais sentido. Depois de o Ministério Público ter arrolado outras pessoas ao processo e a polícia estar a aprofundar a sua investigação relativamente à forma como Sônia Eduardo terá morrido, se foi por atropelamento, que destino lhe deram antes de ter ido parar ao hospital e o que é que ensombra todo esse caso para que possamos saber da verdade e apenas da verdade. Que se faça justiça para ti, Sônia. Descansa em paz, a família, os nossos mais sentidos pésamos. Continuamos. E agora com a Quina Santos, que vai nos falar dos destaques do Girassol Jornal. Quina, boa noite, minha querida. O que é que nos trazes hoje? Ui! Está gira? Eu aqui estou às cegas, Salu, mas vamos lá ver se eu acerto. Vamos lá, não importa. Às cegas, vai tateando e vamos encontrar. Boa noite. Lá. Boa noite, meu querido. Boa noite para si também que nos acompanha. Mais tarde no Girassol Jornal você também vai acompanhar detalhes sobre o enterro da Sônia Eduardo, a jovem que foi morta no Ambo supostamente pelo marido e que mais 4 pessoas foram arroladas ao processo. Isso ontem mesmo você tomou nota aqui no Girassol Jornal. O preço do petróleo está mais baixo do que o previsto no Orçamento Geral de Estado. $70 é o previsto e o preço atual são 69,78 até o fecho da nossa emissão mais cedo de manhã. Também vamos acompanhar mais tarde em Espanha, Salu, e olha só, todo mundo acompanhou o caso do Sr. Luís Rubiales, o antigo presidente da Federação Espanhola de Futebol, que beijou uma jogadora sem o consentimento dela. Ele tinha sido condenado a pagar uma multa de quase 13 milhões de euros. A Justiça vai rever e anular a pena, a pedido mesmo do Ministério Público. Algum detalhe novo? O Girassol Jornal vai estrear hoje o especial Mulher. A Manuela Costa vai trazer mais tarde histórias de mulheres que abraçaram a mecânica alto. Você vai ver a partir de agora todas as quintas-feiras. Esta vai ser a primeira quinta-feira. Então temos estes detalhes para ver. Continuo às cegas sem saber como é que estamos. Mas é isso que nós vamos acompanhar mais tarde. Eu conto convosco. Claro que sim. E os telespectadores fielmente vão seguir-te a narrares o jornal, Girassol Jornal de hoje, quinta-feira. Hoje, o dia em que a Sônia foi a enterrar. Olha, o dia também mundial do optometrista. O profissional para ti e para mim, que usamos os óculos. Até já. É um chique. Chique, coração. Era Quina Santos e os destaques do jornal. Parte dos destaques, temos a página internacional, teremos também desporto, não é verdade? 2 anos é o tempo limite para que os automobilistas substituam as antigas chapas de matrícula pelas novas. A rede Girassol foi apurar os factos, comprovou a fraca adesão dos condutores às novas chapas, apesar de reconhecerem as suas vantagens, as vantagens dessas chapas de matrícula. Vamos acompanhar. Nas estradas de Luanda é visível a ausência das novas chapas de matrícula. O governo angolano decretou em janeiro de 2024 a obrigação do uso das chapas em carros novos e concebeu 2 anos para a substituição das antigas. Por falta de licença para a produção das novas chapas, o informático de uma empresa produtora de matrículas, Francisco Sebastião, afirmou que com esta medida, o movimento na loja diminuiu. Temos recebido alguns clientes. A matrícula é bem feita, sai muito. Agora, devido às chapas novas que estão a se fazer, houve alguma decaída. Já não conseguimos produzir muito que nós produzíamos antes. Já perguntaram por que nós não fizemos a matrícula, que ainda não recebemos uma licença para isso. As matrículas novas nos atingiu, porque agora vem muitos revendedores de carro aqui, que eles pretendem meter matrículas novas e nós não conseguimos dar uma solução para isso. Então, a única solução que nós temos é
as matrículas antigas mesmo. Passado 1 ano e 1 mês, o automobilista Inocêncio José Ramos ainda continua a optar pelas chapas antigas. Nós ouvimos falar das novas matrículas, que está a preço de 40 mil, e estamos a ver noutras viaturas, não é? Então nós de momento não temos essas novas matrículas. José Congo, por outro lado, mostrou-se receoso na adesão das novas chapas e garantiu que não possui os valores para a compra das mesmas. É que essas novas matrículas no período noturno dificilmente são visualizadas ou identificadas. Estamos ainda a pensar, não é? Estamos a pensar, talvez os valores, não é? Atendendo que o salário hoje tem que fazer uma gestão de cintura, mas a vantagem é que dizem que tem GPS. Francisco Sebastião realçou também que o preço das antigas chapas varia entre 20 mil kwanzas, dependendo do material utilizado. As nossas matrículas que nós comercializamos variam muito, depende do produto ou do material, né? Isso mesmo. Mas variam de 20 acima. 20 mil acima. Os automobilistas Eduardo Nelson e Inocêncio Ramos falam dos benefícios das novas chapas e garantem a sua adesão futura. Das novas matrículas, acredito que são bem-vindas. E nós estamos a trabalhar no sentido para inovar mesmo as matrículas, porque essas aqui já não estão atualizadas. Nós pensamos aderir, isso vai depender já do patrão. Sim, senão também o patrão pode pensar aderir para meter novas matrículas. Mais segura, até ouvi falar tipo que leva chip, ou como é assim, tão seguras, sim. Até o momento, somente 70 empresas estão licenciadas para produzir as novas matrículas. Sem gravar entrevista, uma fonte da Aviação e Trânsito afirmou que numa primeira fase, somente serão colocadas matrículas aos carros novos e posterior serão substituídos a dos antigos, que primeiro terão de passar por uma fiscalização. Pois bem, é começarem a guardar dinheiro, não é já? Mas quem tiver e puder começar a tratar do processo, que comece a tratar. Porque vai ser obrigatório, é uma questão de organização para o bem dos próprios proprietários das viaturas, saberem onde se encontram, serem mais facilmente encontradas quando há assaltos e levam os carros. Isso facilita muito o trabalho da polícia, facilitando a vida dos utentes de viaturas, das pessoas que têm que ter as viaturas em uso. Mas vamos para outros assuntos. Estamos na nossa meia hora final. O SIC detém cidadão que fingia ser agente regulador de trânsito. O SIC Luanda, através da sua direção municipal de Cacoaco, deteve um cidadão nacional de 24 anos de idade implicado nos crimes de uso ilegítimo de designação ou uniforme, exercício ilegal de profissão de furto e qualificado. Vou repetir, volta lá um bocadinho. Assim, exercício ilegal de profissão e furto qualificado. Vamos ver mais uma ação do SIC com a Liliana Vitor. Com o uniforme da Polícia Nacional, este cidadão que aparece nas imagens extorquia automobilistas e furtava motorizadas na via pública. No dia 26 de fevereiro, os operacionais da Direção Municipal de Cacoaco, em coordenação com as forças da ordem pública, procederam em flagrante delito à detenção de um indivíduo trajado com o uniforme número 3 de campanha da Polícia Nacional. Foi flagrado quando fazia-se passar por efetivos do MININT, vestido com o uniforme da Polícia Nacional, uniforme esse número 3, uniforme de campanha, e de forma piada realizava trabalhos como se fosse trânsito. Dizer então que este cidadão objetivo era extorquir os automobilistas e furtar motorizadas em bom estado técnico. Segundo o acusado, existe alguém por trás de todo o esquema que lhe forneceu a farda da polícia. Encontra-se neste esquema um suposto oficial, um suposto agente da Polícia Nacional, pertencente ao município de Viana, e diligências em curso no sentido então de apurarmos a realidade dos factos.
Daquilo que se pode apurar, o implicado procedia à apreensão e orientava os seus proprietários e dirigiam-se à esquadra da pólvora, onde supostamente seria resolvida a irregularidade. Mateus Cambengueta conta como seu irmão foi interpelado por esse agente disfarçado. Tenho meu irmão, ele levou a moto lá na área da Quiana. Era 5h20. Eu a vi do 14, levou o meu cliente. Eu estava atrás do carro, as duas policiais estavam a mandar parar o carro. Eu pensei, vai me tirar eu. E agora eu embaixei o carro, acelerei. Tem o meu irmão que está vindo da Jeová para subir na Quianda. Chega no posto na Quizaga e tira. Estava pedindo o documento da motorizada. O rapaz entregou a moto tinha livrete, licença, seguro, bilhete. E agora ele tiraram o seguro, o livrete. E tiraram, disse, a tua bilhete toma, me encontra nas quadras do Bom Pastor. Posto aí no Bom Pastor às 6 horas, não tem ninguém. O SIC aconselha os agentes de defesa e segurança a pautarem por uma boa conduta. Portanto, aos efetivos, os nossos colegas, os nossos bravos guerreiros da Polícia Nacional, quer da Polícia Nacional, quer de todos os órgãos de defesa e segurança, têm que ter mais cautela e só deve usar quem na realidade está autorizado. Tanto aquele que dá ou que vende este uniforme, como aquele que recebe este uniforme, cometem crimes. E, sendo polícia, estão sujeitos às leis dos crimes militares. O civil, acontece o que está a acontecer a este jovem. Foi detido, já foi presente ao Ministério Público, lhe foi dada como medida de coação mais gravosa a prisão preventiva. Bom, esse é que o Polícia Ministério está a ser... a investigação vai prosseguir e com certeza vão encontrar a pessoa que terá fornecido a farda e todos os outros, as insígnias e isso tudo mais dos polícias. É bom que a polícia pegue os próprios polícias maus, não é verdade? Porque há polícias que exercem o seu trabalho com profissionalismo. São homens de zelo. Bom, ainda assim, vamos continuar o nosso programa porque não dá para parar. O Zuela esteve hoje no mercado Catinton. O administrador afirma que questões técnicas estariam na base do acidente, que já mostramos aqui, mas isso é para ver amanhã, aqui no seu Zuela Intervalo. Já sabe que estamos aqui para si. Todos os dias colhemos o que o povo quer zuelar, o que o povo quer falar, para fazermos com que sejamos todos ouvidos. Nós na posição do meio e vocês na posição da resiliência. Já sabem, falem connosco, zuelem, falem de tudo, absolutamente. Vejam a seguir um dos resultados de comprarmos botijas de gás com mazelas e muitas vezes com fugas quando colocamos os redutores, ou não. Agora, um vídeo de denúncia. Boa tarde, Kissabu. Boa tarde. Aqui para toda a TV Girassol. Eu só preciso que me ajudem em alguma coisa. As agências das agentes revendedoras, né? Se você precisar da Sonangol, não tem gás. E eles vendem gás a 1.200 kwanza. Mas as senhoras que vendem no quintal têm sempre gás. Olha o caminhão bem grande, veio bem cheio, a vender a 1.800. Aqui na rua, aqui no Grafani, na Rua do Comércio, vindo direito da unidade da polícia, que vem direito da unidade da polícia, vem sempre em frente, antes da Igreja Adventista, né? Essa é a Igreja Adventista, antes da Igreja Adventista. Tem aqui uma entrada, tem uma senhora que vende gás. Viram isso, não é?
Viram isso? A forma como jogam, atiram as botijas de gás, para além de ser muito perigoso, por causa do gás, que é inflamável muito, tem também aquela questão de quando nós compramos uma botija de gás, ela está cheia de moças, cheia de coisas que nós acabamos não percebendo. Por que a botija fica nesse estado? Por que razão? E então nós acabamos por ver quem faz o trabalho sem profissionalismo. Está aí, a denúncia está feita e mais, muitas vezes vamos às agências de gás e não há gás. Então o que é que acontece? Por que as agências não têm? E o nosso denunciante falou da questão de que em casas como essa no Grafanil há gás. Como é que isso acontece? Então, Sonangol, e por que isso acontece? Organização? Se seja. Há um cidadão que desistiu de denunciar a ex-esposa que vandalizou a sua viatura e a residência por este se ter casado com uma outra mulher. O Madié deu-lhe engano porque a dama é bacongo. Vou explicar bem. Eu vou fechar com um texto que tem a ver com a matéria que queremos dar profundidade, o assunto que queremos dar profundidade à próxima semana, que é do maltrato às mulheres que trabalham em casas, as domésticas são maltratadas, tanto por angolanos, mas sobretudo a matéria que passamos hoje, do caso que a mulher se queixa de um cidadão libanês. Dizia eu, um determinado angolano casa-se com uma angolana e, de repente, eles se separam, tiveram filhos, têm filhos em comum. Então, o homem voltou a casar-se. Ambó lhe deu um espírito, foi à casa do homem, partiu os vidros do carro e na residência também. O homem disse que queria fazer denúncia, mas aconselhado pela família, porque a família da jovem é do IJ, eles chamam do IJ. Ele disse, meus parentes me avisaram, ligou para nós, depois de ter ligado, a pedir que fôssemos fazer a matéria para a denúncia do que a senhora fez. Ele recuou e agora não quer mais falar porque tem medo de retaliação vinda lá do IJ. Acho que vai ouvir alguns a voar e que uma dia vai ser fazer. Ei, fugiu, não quero. O pior é que nós ligamos para a senhora, que era para ela se preparar e dizer-nos a sua resposta, e ela simplesmente usou até disparates contra nós. Esse é o motivo. Usou até disparates contra nós. E isso é que nós acabamos por registrar agora para o fim desse programa. Muito obrigado a todos. Foi um prazer, uma vez mais, ter feito o programa Zuela para si. Nós estaremos de volta amanhã para o último dia da semana, sexta-feira. Muito obrigado, boa noite. E eu amo-vos muito. Um Chico Coração.